Queridos alunos dos sétimos anos, boa tarde para todos nós. Que Deus nos conceda uma tarde de muita paz, que Ele continue, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando desse maldito vírus, nos perdoando. Amém? Bom, meus queridos, hoje a gente vai estar estudando a semana 4 do terceiro PET, que nós encontramos aí na página 106, e o tema é Dança no Brasil. Alguém sabe me falar o significado de dança? O que é dança para vocês? Sabemos que a dança é uma arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados, em geral ao som de uma música, né? Então, o povo primitivo iniciou a arte de dançar e a praticava em diferentes ocasiões no período das colheitas, nos rituais aos deuses, na época das caçadas, nos casamentos, em momentos de alegria ou tristeza, ou ainda em homenagem à Mãe Natureza. É considerada a mais completa das artes, pois envolve elementos artísticos como a música, o teatro, a pintura, a escultura, sendo capaz de exprimir tanto as mais simples quanto as mais fortes emoções. O significado da dança, além da expressão artística, podendo ser vista como um meio para adquirir conhecimentos, como opção de lazer, fonte de prazer, desenvolvimento da criatividade e importante forma de comunicação. Através da dança, uma pessoa pode expressar o seu estado de espírito. A dança pode ser acompanhada por um instrumento de percussão ou ainda pela leitura de diferentes textos. A dança teve forte influência nas sociedades ao longo dos tempos, como via de socialização e disseminação da cultura. Proporcionou ao mundo conhecimento sobre a diversidade cultural dos diferentes povos em todo o mundo, especialmente através das danças folclóricas. Nas escolas, a dança faz parte da área de educação física como disciplina acadêmica. A dança integra diferentes cursos universitários ligados às artes. Também é uma modalidade amplamente praticada em academias, clubes para manutenção da saúde física e mental. E nós sabemos que em diferentes regiões do mundo, em diferentes continentes, existem os seus gêneros da dança, os estilos bastante diferenciados de acordo com a sua cultura, certo? E hoje a gente vai estar falando sobre a dança no Brasil. Nós sabemos que a dança no Brasil, assim como a nossa cultura, é fruto da influência de várias nações, principalmente da europeia e africana. Os primeiros habitantes do território são os índios. Esses índios, que são os verdadeiros donos dessas terras que chamamos de Brasil, eles já tinham a sua prática, os seus rituais. Então eles já dançavam em rituais religiosos, em eventos do cotidiano, como morte, doenças, nascimentos. Então eles já tinham a dança como um fator importantíssimo, marcante na sua cultura. De forma geral, os tipos de danças no Brasil variam de acordo com a região. O norte possui danças tradicionais como a marujada e o carimbó. A região nordeste é tipicamente conhecida pelo frevo, o maracatu e o forró. Já a região sudeste predomina o samba, o lundu e o pagode. A região centro-oeste, o cururu, a polca, o sertanejo, e já as danças mais tradicionais. Já a região sul teve grande influência europeia,
Por esse motivo, na região predomina o fandango, o chamamé, e as danças brasileiras surgiram da interação das culturas indígenas, europeia e africana, mas principalmente na cultura das culturas, né, indígenas e africanas, tendo em vista as musicalidades, ritmos e movimentos corporais. A dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental para a cultura local. Então, as danças folclóricas, nós sabemos que folclore é tudo aquilo que não existe autor, né? Que geralmente é passado de geração para geração. E aí a gente não sabe a origem, né? Daquela tradição, daquela prática, daquela música, daquele artesanato, daquela lenda, daquele mito, certo? Que surgiu e caiu no gosto da população e foi passando aí durante gerações até chegar nos dias de hoje. Então, as danças folclóricas são fortes elementos artísticos que contribuem para o acervo cultural do país. Elas são baseadas principalmente em tradições e costumes próprias das regiões, realizadas em diferentes maneiras de acordo com o estado. Ela pode ser feita em pares ou em grupos, né? E a forma original de dançar e cantar permanece praticamente a mesma. No país, as danças brasileiras de caráter folclórico receberam influências dos povos africanos, árabes, indígenas e europeus, né? Por isso que a gente vê aí uma variação nos estilos folclóricos, umas roupas muito coloridas, outras vezes umas roupas mais rústicas, né? Mas a gente vê que cada uma tem sua beleza, cada uma tem sua graça e sempre acaba mexendo muito com a nossa pessoa. As religiões, sobretudo o catolicismo, teve forte influência no surgimento de personagens e contos da história brasileira. Uma das características marcantes das danças brasileiras folclóricas são as músicas simples e os personagens chamativos. Algumas das principais danças folclóricas do Brasil: samba de roda, maracatu, frevo, bumba meu boi, jongo, baião, catira e quadrilha. Creio que vocês já ouviram falar de muitas delas, né? A quadrilha, por exemplo, é uma prática muito comum na nossa escola, né? No ano passado mesmo teve a festa, infelizmente esse ano, por causa da pandemia, tudo isso foi suspenso. Mas eu sei que os meus alunos da escola Gonçalo Chaves gostam muito dessa prática. Bom, nós temos também o maracatu. O maracatu, ele teve início no Brasil por volta de 1700 e quem o trouxe foram os portugueses. De origem afro-brasileira, essa expressão artística é uma das danças folclóricas mais conhecidas do país. O forte som dos seus grandes tambores marcam, né, muito esse estilo de dança. Muito presente na cultura pernambucana, especialmente na cidade de Recife, Olinda e Nazaré da Mata. A dança mistura coreografias e teatro acompanhada por músicos e dançarinos. O frevo é uma dança que eu creio que todos vocês já conhecem. Eu acho lindíssima, belíssima, né? Com essas vestes. As vestes são simples, mas acho que por causa do colorido e esse acessório marcante que é essa sombrinha colorida. Então, o frevo é uma mistura de equilíbrio, né? Segundo a história, que essa palavra vem de fervura, né? Vem justamente que os dançarinos estão apaixonados com aquele momento, aí ele começa a esquentar e essa ação vibrante deles deu esse nome de frevo. O frevo, então, é uma dança brasileira advinda do estado do Pernambuco. Seu início ocorreu por volta de 1910 e veio a
se tornar hoje uma das grandes atrações do carnaval brasileiro, sobretudo em Olinda, onde é considerado o carnaval mais popular do país. O ritmo do frevo é agitado e sua música é executada por bandas militares e charangas. Então, assim, é algo que, apesar de não possuir letra, a manifestação é conduzida por uma banda que toca para divertir os foliões, né? Então, o carnaval lá de Olinda é bastante diferente em relação ao carnaval do Rio de Janeiro, onde que as escolas de samba, né, é a principal atração. O Bumba Meu Boi é uma dança do nosso país que tem uma mudança muito grande de acordo com as regiões, né? Tanto o nome do boi quanto o nome do restante dos personagens. Essa dança, ela é muito interessante e assim, eu acho muito bonita. Inclusive lá em Paratins, né? É algo assim de disputa mesmo, como se fosse dois grandes times de futebol, como os nossos aqui em Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro, né? Então tem uma torcida muito grande para essa dança. E assim, conta-se a história, o surgimento dessa dança foi dessa forma, que a brincadeira do boi, uma das mais tradicionais da cultura brasileira, faz parte dos ciclos festivos populares associados ao carnaval, festas juninas e festas de agosto. É realizada em todo o país como diferentes nomes, como Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, Boi de Reis, Boizinho, Boi de Mamão, e por aí tem nomes diferentes de acordo com a região. Acredita-se que tenha surgido no Nordeste no século XVIII e se espalhou para o restante do país. Apesar das influências das festas ibéricas, seu desenvolvimento ocorreu a partir de aspectos brasileiros, como personagens brancos, indígenas e afrodescendentes. Na maioria dos casos, as manifestações desse folguedo, né, possuem um caráter popular e local, mantendo a tradição passada de geração para geração. Nessa festa, podem ser observadas várias linguagens artísticas. São manifestações em que a dança, a música, elementos visuais, representação de lendas se misturam e se completam de forma integrada. Nas formas mais tradicionais, não costuma haver divisão como palco e plateia, em que uns apresentam e outros contemplam. O folguedo do boi possui muitas variações de um lugar para o outro, ou seja, de uma região para a outra, mas todos costumam envolver a encenação de uma lenda que fala da morte e ressurreição do boi, né? Que conta a história que a mãe Catira estava com desejo de comer a língua do boi e pediu ao pai Francisco, né, estar matando o boi e tirando a língua. E esse casal era um casal de escravos. Aí o senhor da fazenda mandou investigar e descobriu o crime, e o pai Francisco ficou em tempo assombrado, em tempo de morrer, e procurou de todas as formas. Em umas regiões fala que ele procurou por um pajé, outras médicos, outros foram padres, para poder estar ressuscitando o boi. Aí, como ele consegue ressuscitar o boi, aí acontece a festa com muita alegria, certo? Então, a dança folclórica do Bumba Meu Boi é um dos traços culturais marcantes da cultura brasileira, principalmente da região Nordeste. E essa dança, né,
o Bumba Meu Boi combina elementos de comédia, drama, sátira e tragédia, tentando demonstrar a fragilidade do homem e a força de um boi, certo? E nós temos aqui também o samba. Ai, gente, eu acho o samba lindo demais. Como eu gostaria de saber sambar, porque é muito interessante, eu acho bastante envolvente. Então, o samba é uma das danças brasileiras de grande reconhecimento para a cultura do país. Seu início se deu com a chegada dos negros e muitas vezes esse estilo de dança também é chamado de afro-baiana. O samba começou no país, na região da Bahia, dançando pelos escravos nas senzalas. Essa manifestação artística estava associada a elementos religiosos que funcionavam como uma forma de comunicação ritual por meio da dança e da música. Outro estado brasileiro que iniciou a difusão desse ritmo foi o Rio de Janeiro, que ele hoje, talvez seja mais conhecido pelo samba do que a própria Bahia, que a Bahia tem outros estilos, como o axé e tal. Então, perdeu um pouco o samba. A dança era marcada pelo potente som da percussão, além das batidas com os pés. Com o tempo, o samba foi crescendo e ganhando novos formatos, a exemplos do samba-canção, certo? E outros estilos foram variando desse que iniciou. O jongo. O jongo, ele é conhecido como caxambu e corimá. O jongo é uma dança de origem africana e dançada ao som de tambores. Integrante da cultura afro-brasileira, o ritmo foi trazido ao Brasil por negros sequestrados para serem vendidos como escravos nos antigos reinos, E a região compreendida hoje por boa parte do território da República de Angola. A dança teve forte influência à formação do samba carioca e também à cultura popular do Brasil como um todo. Para o desenvolvimento da dança, os pés são sempre descalços e as roupas são comuns do cotidiano. Assim, um casal de cada vez vai ao centro da roda, girando em sentido contrário ao relógio, se aproximando de quando em quando e fazendo menção de uma umbigada. Então, é bastante interessante e envolvente esse estilo de dança. Meus queridos, agora eu vou estar explicando para vocês sobre o baião, que é um estilo muito contagiante, é uma delícia. Eu gostaria de saber de vocês se alguém tem uma experiência com esse estilo, ou já praticou, ou já assistiu algum espetáculo, Nós sabemos que é uma dança que surgiu no Nordeste brasileiro, mas não se sabe de fato qual é a sua origem, porque alguns dizem que é africana, outros dizem que é espanhola. O que eu tenho certeza que esse estilo foi muito desenvolvido e trabalhado pelo senhor Luiz Gonzaga, que é considerado até os dias de hoje como o rei do baião, Nós sabemos que é algo muito prazeroso, é muito gostoso. Assim, a sua principal característica, são os passos da dança, que são feitos através do cruzamento de pernas, giros, trejeitos e muito molejo. O som fica por conta da sanfona, do pandeiro, da viola, entre outros instrumentos. E sabemos que seu ritmo é marcante, contagiante, mexe com o povo nordestino há mais de um século, E não só com o povo nordestino, mas todos que conseguem ter acesso a esse estilo acaba também caindo na folia, porque é muito prazeroso e saudável também, certo? Então, vamos falar sobre catira. Catira ou
Cateretê é uma dança do folclore brasileiro em que o ritmo musical é marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos, com influências indígenas, africanas, europeias, né? A catira tem suas raízes em Goiás, norte de Minas, interior de São Paulo. A coreografia é executada, na maioria das vezes, por homens boiadeiros e lavradores, e pode ser formada por 6 a 10 componentes e mais uma dupla de violeiros que tocam e cantam a moda. É uma dança típica do interior do Brasil, principalmente na área de influência da cultura caipira, São Paulo, norte do Pará, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A coreografia da catira é quase sempre fixa, havendo poucas variações de uma região para outra. Normalmente é apresentada por 2 violeiros e 10 dançadores, tá? Essa dança, alguém aqui já conhecia, eu acho muito bonito, eu acho o máximo aquele ritmo deles, né? Que eles têm que usar a mão, pé e tal, e é muito envolvente, tá? E finalmente nós chegamos na quadrilha, né? Ou seja, nesse estilo de dança que nós conhecemos por quadrilha. Essa dança eu sei que todos vocês conhecem, tá? Então é uma dança que ela é praticada uma boa parte das regiões do nosso país, principalmente nas festas juninas, né? O Nordeste brasileiro, então, é uma febre a quadrilha lá, tanto que tem grandes disputas, né? Uma pena que esse ano tudo foi encerrado. E na nossa escola, sempre na festa junina, tem as apresentações das quadrilhas, certo? Sabemos que é uma dança tradicional e acontece sempre, né, na nossa região no mês de junho, e é uma dança coletiva que conta com a participação de vários casais vestidos com roupas, trajes caipiras, né? A dança é embalada ao som de músicas instrumentais típicas do interior do Brasil. A quadrilha é dirigida pela narração de uma pessoa, ou seja, aquele marcador, que faz brincadeiras e conduz os casais em cada momento. E assim, é uma dança típica? Sim, mas a gente vê que tem também uma variação de região para região. Na nossa escola, outras escolas aqui em Montes Claros, que eu já tive a oportunidade de assistir, tem também grandes números diferentes, mas tudo dentro, né, do contexto. Eu acho uma delícia. Bom, meus queridos, nós temos aqui na página 109, 110 a atividade para ser realizada, mas eu vou tentar passar para vocês algumas cenas dessas danças que eu acabei de explicar para vocês. Mas mesmo assim, eu gostaria que vocês pesquisassem mais, envolvessem mais com o nosso conteúdo. Eu sei que vocês estão tendo acesso à internet. A internet tem tanta coisa interessante. Não fica só preso nos joguinhos, não. Viu? Então eu vou tentar passar para vocês. Bom, meus queridos, chegamos, né, ao final do terceiro PET. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Se tiver alguma dúvida, estarei sempre à disposição de vocês. Podem me procurar no privado, não tem problema, viu? E tudo que eu peço é que o nosso Deus continue cuidando de nós, nos protegendo. E sejam felizes,